A secretária da gravação. Boa noite, irmãos e irmãs. Nós vamos continuar com o nosso estudo do livro do irmão Bruce Einstein sobre a Epístola aos Romanos. E no tópico de hoje, nascido de novo e salvo não são sinônimos. A Escritura distingue nascer de novo, vivificado, de ser salvo. Nascido de novo tem a ver com a comunicação de vida divina para uma pessoa. Aí tem as referências, João 3, versículo 3 ao 5, Tiago 1, 18 e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. É o começo da obra de Deus em uma alma. Ao passo que a salvação é a conclusão dessa obra, e é confirmada como tal pelo crente, sendo selado com o Espírito, em Efésios 1, capítulo 3, versículo 13. A libertação do poder do pecado, como vemos, está conectada com uma alma sendo salva no pleno sentido cristão da palavra. John Nelson Darby disse: uma vivificação interior nunca é tratada nas Escrituras como salvação. A ideia de regeneração foi perdida. Cornélio foi vivificado sem qualquer dúvida, mas foi instruído a ir a Pedro para ouvir as palavras por meio das quais ele poderia ser salvo. Eu não posso dizer que um homem é salvo a menos que a sua consciência seja purificada. A igreja perdeu a ideia de ser salva. As pessoas acham que é suficiente nascer de novo. Regeneração é confundida com ter vida, ter-se vida. Um desejo por santidade seria uma evidência de uma alma vivificada. Mas não digo que ele é salvo. As Escrituras não dizem isso. William Kelly disse: de fato, acho que um grande erro no momento presente é tornar a salvação muito barata e uma palavra muito comum. Você encontrará muitos evangélicos constantemente dizendo que quando um homem é convertido, ele é salvo. No entanto, provavelmente é muito prematuro dizer isso. Se for verdadeiramente convertido, ele será salvo, mas não há garantia em se afirmar que toda pessoa convertida é salva, porque ela ainda pode estar com dúvidas e medos. Salvo tira a pessoa de todo senso de condenação, traz a pessoa para Deus, conscientemente livre em Cristo, não meramente diante de Deus, com sinceridade de desejo, segundo a piedade. Uma alma não convertida, a menos que seja conscientemente trazida a Deus, mas aí a pessoa pode ficar mais infeliz e desesperada nesse estado. As Escrituras nos permitem chamar tal pessoa de salva? Certamente que não. O salvo é alguém que, sendo justificado pela fé, tem paz com Deus. Por isso, é um erro feliz, é um erro considerar como salvo qualquer pessoa que não tenha sido trazida para um relacionamento feliz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa que Paulo hipoteticamente descreve nessa passagem, em Romanos 7, está no estado que o senhor Darby e o senhor Kelly comentaram. Ela está quanto à sua experiência entre o nascer de novo e ser salva. Nota, não há menção aqui de que ela creia na obra consumada de Cristo, ou de que tenha o selo da habitação do Espírito. De fato, você não pode ler esta passagem sem ficar impressionado com a ausência marcante dessas duas coisas. Contudo, há evidências inequívocas de que ela nasceu de novo, nasceu de Deus. Versículo 22.
Quer ver com calma essas referências aí, até os irmãos meditarem aí para fazer comentário? Sim, é bom. A gente vê as referências primeiro de nascer de novo e depois a de quem é salvo, né? Selado com o Espírito. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Purificando as vossas almas na obediência à verdade. Ah, não, é o outro. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva que permanece para sempre. Essas três referências, elas falam do novo nascimento, que é algo que é gerado e vindo de Deus, não depende do homem. E agora a gente vai ver a referência de salvação, né? Que é o selo do Espírito, ali em Efésios. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É isso. Se algum irmão quiser fazer um comentário, irmão está em comunhão.
Existe essa fórmula, né, esse ato soberano de Deus ah, na, nas pessoas a qual ele escolhe, né, porque como envolve soberania, então é Deus que faz esse trabalho, e essa questão do novo nascimento, esse ato de novo nascimento, esse nascer de novo, que é sinônimo aí de vivificação, né, uma pessoa vivificada, ela é um ato de Deus que ele realiza essa atividade desde que entrou o pecado no mundo. Por quê? Nenhum ser humano ele consegue chegar a Deus e ter uma comunicação com Deus por meio da sua natureza, né, de Adão. Porque, como a gente viu lá em Romanos 3, todo ser humano ele é mau. O pecado só fez todos se afastarem de Deus e serem inimigos de Deus. E a gente pode até ver esse versículo, né, para a gente ver. Romanos 3, verso 23. Aí, esse é um exemplo, porque todos pecaram e, e destituídos estão da glória de Deus. E Michel caiu, saiu daqui, mas espera mais um pouco para ver se ele volta aí. no verso 12, Dal, por favor, eu saí sem querer da chamada. Ah, isso que eu ia falar com você. Pronto. Aí, não há ninguém, verso 11, a partir do 10, né? O 10 dá para a gente ter um contexto. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Então, essa é a conclusão que Deus dá sobre todas as pessoas, descendentes de Adão. Então, o que acontece? Nenhuma pessoa, sendo inimiga de Deus, né, estando mortos nos delitos e pecados, como diz em Efésios 3, acontece que um morto não tem como se comunicar com Deus, né, e também é inimigo. Então, só são aspectos negativos que fazem a gente perceber que o homem natural, ele não tem capacidade de se comunicar com Deus que é santo, que é justo, em comparação ao ser humano, descendente de Adão, que tem como herança o pecado e a morte. Então, essa é uma verdade. Então, tem um ato soberano de Deus, que ele deixa bem claro isso na sua palavra, que é a comunicação de vida divina na pessoa, para que essa pessoa, tendo essa vida divina, possa se comunicar com Deus. E aí, comunicação divina, a gente pode pensar na questão da pessoa ter a fé em Deus, que aí vem a questão da justiça de fé, que é por meio da fé que a gente conhece a Deus, e sempre na história do ser humano com Deus foi na base da fé, e Abraão é um exemplo disso, né? Tanto é que ele é chamado de pai da fé, mas Deus é necessário ele fazer essa comunicação divina na pessoa, porque a própria pessoa em si não consegue. Tanto é que Abraão, ele era um idólatra, juntamente com a família dele, mas aí Deus o chama. Então aí já tem um ato soberano de Deus. Deus chama a pessoa, e aí Abraão recebeu a fé, e pela fé ele foi seguindo na obediência daquilo que Deus o pediu para fazer. Então existe esse ato, e esse ato se chama novo nascimento, que é justamente isso. Então a pessoa vai continuar, enquanto aqui na Terra, com a natureza
que é herdada de Adão, mas é acrescentada a ela uma vida divina, a qual, através dela, que ela se comunica com Deus. Então, qual é a diferença desse novo nascimento para essa questão da salvação? Que é isso que o tópico está trazendo, que salvo não tem a ver e não é a mesma coisa de uma pessoa que é nascida de novo. Por quê? Então, reforçando, nascido de novo é quando a pessoa ela tem uma comunicação divina por meio do Espírito Santo, que é o que o Senhor Jesus fala lá em João 3, que é necessário nascer de novo para ter essa comunicação com Deus. E aí a pessoa, ela vai ter a fé em Deus, pode ter um relacionamento com Deus, mas o que que acontece? Ela não é algo completo, porque a salvação, a pessoa, ela tem um conhecimento da salvação por meio do evangelho da graça. E Deus quer que as pessoas, por meio da fé, creiam, né, nessa mensagem para que possam conhecer a salvação completa, a salvação que foi garantida na obra de Cristo. Tanto é que o que o próprio Senhor fala, né, está consumado. Então, é algo que já foi feito, foi consumado, e a pessoa, então, tem ciência, por meio da fé, de que os seus pecados foram levados no corpo de Cristo, que ele morreu e ressuscitou em glória, apagando esses pecados. E então essa questão, essa crença, essa fé no Evangelho da Graça, não é o ponto do nascido de novo aí. O nascido de novo, ele é como se fosse o primeiro passo. Tanto é que muitos de nós, se a gente pegar nossas experiências pessoais, né, da nossa história com Deus aqui na Terra, muito provavelmente a gente primeiro conheceu a Deus, teve um relacionamento com Ele, e depois que conheceu o Evangelho da Graça. Inclusive, a gente foi percebendo o lugar, a nossa vocação, né, e desde quando nós fomos selados pelo Espírito Santo, nós percebemos a diferença do relacionamento que tínhamos com Deus antes e depois de crermos no Evangelho da Graça. Então, essa é a diferença. Mas aí vem também uma questão. As pessoas que eram nascidas de novo por Deus, no Antigo Testamento também, aí a gente pensa aí nos principais personagens, né, citados no Antigo Testamento: Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, enfim. Todos eles nascidos de Deus, porque eles tinham um relacionamento com Deus. Eles foram salvos? Foram, no sentido de que eles estão com Deus, né? Deus deu uma comunicação divina, e isso jamais eles perderam e nem vão perder. Mas o sentido de salvos aqui, que é uma coisa que nós da igreja nós temos, é no sentido de nós termos conhecimento desde já que nós fomos salvos por uma obra que já foi consumada. Isso é uma coisa que acontece só agora na dispensação da graça, na dispensação da qual Deus está formando a sua igreja aqui na terra, a noiva de Cristo, a qual nós já temos ciência de que somos membros desse corpo. E então nós sabemos que nossos pecados foram levados na cruz, né, no corpo de Cristo, como já citei, e nós fomos feitos nova criatura. Então nós já sabemos disso, dessa salvação. A gente sabe que a qualquer momento, no arrebatamento, a gente vai estar com o Senhor Jesus para todo sempre, nos encontraremos com Ele nos ares. Nós sabemos da nossa posição diante de Deus, que é estar no lugar de Cristo, que nós também somos habitados pelo Espírito Santo, né, o selo de Deus, que é o selo para nós, né, o nosso penhor, entre outras características. Então, nós temos a garantia, nós temos a certeza da nossa salvação em Cristo. Então, quando falo dessa questão de salvo aí, é nesse sentido da pessoa ter conhecimento da salvação. Que uma pessoa que é nascida de novo, ela não tem essa garantia. Por quê? Geralmente, quando a pessoa nasce de novo, ela vai ter como base a lei e não a graça. Porque ela vai pensar assim, para eu ser aceito por Deus, eu preciso viver dessa maneira, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Só que a pessoa sempre vai se achar incompleta. E com razão, porque para a pessoa estar na glória de Deus, é necessário estar num patamar necessário para habitar nessa glória. E só o Senhor Jesus é capaz disso. Então, como nós, né, no Evangelho da Graça, nós sabemos que
nós estamos na aceitação do nível, do patamar em que o Senhor Jesus foi aceito, tanto é que nós estamos em Cristo, então nós descansamos na fé, na graça do Senhor Jesus. Mas uma pessoa que é nascida de novo, ela não tem esse conhecimento apenas, né, que apenas nasceu de novo, mas que não conhece o Evangelho da Graça, ela não tem esse conhecimento, essa liberdade, e muito menos a certeza da salvação. Então, para ela não é salva. E Deus quer que as pessoas, né, por meio do Evangelho da Graça, tenham esse gozo, essa alegria de saber que é salva. Então, é importante diferenciar essas duas coisas aí. Então, repetindo, nascido de novo é o primeiro passo, é aquilo que Deus faz soberanamente na vida de uma pessoa, para que ela possa ter um relacionamento com Ele, ter uma comunicação com Deus. E a salvação é a conclusão dessa obra, de ser nascido de novo. Que aí a pessoa crê no Evangelho da Graça e então tem certeza da sua salvação e que não mais, não encarará a morte, né, a segunda morte, e enfim, e tudo mais, né, que envolve as nossas bênçãos espirituais. E aí, para concluir, é uma coisa que no Antigo Testamento, antes do Senhor fazer a obra, não se tinha essa conclusão, porque precisava o Senhor ter feito a sua obra na cruz. Por isso que os santos do Antigo Testamento, eles não tinham esse descanso na alma de ter a garantia da sua salvação. Eles não compreendiam muitas coisas que poderia acontecer depois da sua morte física aqui. Então eles rogavam a Deus, né? Por meio da fé, eles entregavam isso a Deus e só que eles não tinham a total compreensão do que a gente tem hoje, né? Então a igreja hoje ele tem um lugar de privilégio de conhecer a salvação, né? E tudo mais que concerne por nós estarmos em Cristo hoje, para a glória e louvor do Senhor e do nosso Deus e Pai. Nilton está com a mão levantada aqui. Alguma pergunta? Eric, você tem condições de ler aí o texto aí de Newton? Do irmão Newton? Foi sim. É que eu estava em outra tela aqui, que eu estava me lembrando de uma passagem do livro de Reis que dá a entender que eles não tinham a certeza da salvação, igual o Michel estava falando. Depois eu te falo aqui, se você puder compartilhar. A pergunta foi o seguinte: queridos irmãos, qual seria a melhor explicação para a expressão não pode ver o reino de Deus? Quando ali é dito por Cristo, aquele que não nascer de novo, João 3, versículo 3. Qual a razão da indagação? Se você nasceu de novo, vê-se que por aquela expressão ali dito, e está vendo o reino de Deus, você não estaria salvo? Deu para entender? Quem viu, acho que é a versão VT, eu acho que é uma versão da Bíblia, ou verá ter o reino de Deus, não estaria ou está salvo.
No ato de você ver o reino, não está salvo? E onde ficou a fé, que é aquilo que não se vê, mas crê? Se não entender, não há problemas, está tudo bem. Irmão Newton, o Senhor Jesus fala ali o reino de Deus, que tem a gente pode resumir isso à questão de estar no céu com o Senhor, o reino de Deus. E só pode habitar ali naquele lugar com o Senhor quem nasceu de novo, que ele é repetindo, é o primeiro passo, porque é necessário um novo nascimento. Lembrando que a, a, aquele que tem apenas o nascimento por meio de Adão, ele já é um condenado, né? Ele já está ali para ser julgado pelos seus pecados e condenado para o lago de fogo. Então é necessário ter um novo nascimento. E aí é por isso que esse aspecto envolve a soberania de Deus. Tanto é que o Senhor não fala que a pessoa tem que, você tem que fazer esse novo nascimento. O Senhor Jesus não fala isso. Ele fala que é necessário nascer de novo. Mas quem faz esse novo nascimento na pessoa? É Deus. Deus que tem esse poder. Só ele pode fazer isso, porque isso envolve a sua soberania. Mas aí, no aspecto da responsabilidade do homem, tem a questão do homem ter a responsabilidade de crer em Deus. E no tempo de agora, né, de crer no evangelho da graça. Então, quando fala ver o reino de Deus, é questão de estar no reino. Embora tem também um aspecto do reino dos céus, que é o reino do Senhor já aqui na terra, que todos aqueles, né, que têm o Cristo como Senhor, faz parte do reino dos céus aqui na terra. Então é o reino que se vê aqui já na terra. Mas, como tem pessoas, né, que chamam Cristo de Senhor, foram batizadas, só que não creem verdadeiramente, é só externamente, essas pessoas acabam sendo participantes do reino dos céus também. Só que é aquela parábola do Senhor em Mateus 13, né? O joio e o trigo. Chegará uma hora que será separado, cada um em seu devido lugar, porque só vai ficar os que têm a fé, verdadeiramente. Eu não sei o que é linha limítrofe, irmão Newton. É uma linha tênue, tipo isso? Eu acho que a melhor maneira de poder interpretar essas etapas é pensar que o novo nascimento envolve a soberania de Deus, porque é Ele que faz o ato na pessoa. Quando Deus faz o ato na pessoa, a pessoa crê, é recebida a fé. Tanto é que a gente vê em Efésios 2 que fala que a fé é um dom de Deus, não é isso? É um presente de Deus. A pessoa não consegue a fé por seu próprio mérito. Ah, eu criei porque eu fui inteligente em crer. Não, depois a gente vai entendendo que Deus que nos deu, porque nem isso a gente tem essa capacidade. Lembrando que éramos inimigos de Deus. Mas uma pessoa que nasce de novo, ela pode ir para o lago de fogo? Não, porque Deus fez ali um ato soberano e ela teve um novo nascimento. Só que a pessoa que teve um novo nascimento e não conheceu o evangelho da graça, vai estar com Deus, vai. Só que enquanto aqui na terra, ela não tem o conhecimento de que foi salva. Isso só o evangelho da graça dá essa notícia para ela.
Então ela pode desfrutar da liberdade de estar salvo já aqui. Então não se pode falar que uma pessoa que apenas nasceu de novo, ela é uma pessoa salva, porque ela não tem esse conhecimento. Então para ela é como se ela não fosse salva. E é esse sentido, inclusive, que o irmão Darby fala ali no tópico. Isso. É, Quando a gente teve, só para concluir aqui, que o irmão Newton botou aqui uma pergunta, a evolução do novo nascimento é ação divina. É uma aproximação divina no momento que ele entender, ok? Quando Deus faz um novo nascimento em alguém, a pessoa ela vai ter o conhecimento de Deus e vai buscar viver para ele, porque percebe, né, o que significa a pessoa de Deus, a questão do seu, né, da sua grandeza, com base nessa questão aí, de conhecer a Deus. Mas lembrando, isso já não é o Evangelho da Graça, porque o novo nascimento pode fazer a pessoa conhecer Deus, né? Mas o Evangelho da Graça vai ter como base naquilo que Deus fez, que aí vem aquela questão, que o Pai entregou seu Filho para morrer, né? Para morrer, para resolver a questão do pecado. E todo aquele que crê nisso tem seus pecados perdoados e levados no corpo de Cristo. Então, uma pessoa que tem um novo nascimento apenas, ela não vai ter essa notícia, ela vai ter só o conhecimento da pessoa de Deus. Aí o irmão William colocou aqui, mas quem nasce de novo não é por intermédio da palavra? Sim, irmão, também. Porque em Romanos 1, a gente vê um testemunho que Deus dá para as pessoas também de que é a criação do mundo. Então a pessoa ela pode olhar para o universo, ver que tem um criador e aí ela pode ter esse conhecimento limitado de Deus, né? Porque é somente pela criação, mas ali Deus pode ter dado um novo nascimento a ela para conhecê-lo por meio da criação. Mas aí que eu indago aos irmãos. Olhar para a criação de Deus, dá para ter o conhecimento do Evangelho da Graça? Não, é somente por meio da palavra de Deus. É somente por meio dessa boa nova, dessa notícia dada que olhando para os céus não tem como ter esse conhecimento do Evangelho da Graça, apenas do poder divino do Deus Criador. Entende, irmãos, a questão do patamar do conhecimento dessas questões? Por exemplo, irmãos, só para reforçar essa questão do conhecimento, Adão conheceu a Deus como Senhor Deus, como é dito lá em Gênesis, né? Talvez o 2, o 3. Abraão conheceu a Deus como Deus Todo-Poderoso. Tanto é que Abraão chama assim. Tem até traduções que colocam Jeová, mas é errado. Por quê? Deus, ele apenas se apresentou como Jeová a Israel. Ou a Israel não, ao povo de Israel, né? Mais tarde. Ele se apresenta como Jeová. E por aí vai. Agora, Deus se apresenta como Pai a quem? A igreja. É um privilégio muito grande de conhecer a Deus como Pai, porque é uma forma muito íntima, né, de ser filiado a essa posição como filhos. Tanto é que quando o Senhor Jesus chamava Deus de Pai, os judeus queriam apedrejar ele, porque eles falavam, você falar que é filho é dizer que é igual a Deus. E nós estamos nessa posição, né? Então, existem maneiras de Deus se comunicar às pessoas. Então é importante frisar de que o nascer de novo é esse primeiro passo, né? Quando eu tenho conhecimento de Deus, né, da sua pessoa, de como ele é santo e justo e divino, né? Eu olho para o mundo, eu olho a palavra de Deus e posso ver ele como ele é justo, como ele é santo.
o meu lugar diante dele, quer dizer que essa pessoa foi nascida de novo, ela teve um conhecimento de Deus que na sua velha natureza, que na sua carne, que é podre, de tudo que é contra Deus, não poderia ter esse conhecimento. Ali é porque Deus fez um conhecimento, deu uma vida nova a ele, um nascido de novo, né? Mas aí ela precisa conhecer a salvação por meio do evangelho da graça. Aí ela tem que ler, aí ela tem que receber pela palavra de Deus. Quer seja na Bíblia, quer seja vendo um vídeo, quer seja um áudio, quer seja um texto, ou uma pessoa chegar para ela e contar, né, essa boa notícia. A partir do momento que ela ouve o evangelho da graça e ela crê, então ela pode sim agora ser considerada como salva, porque agora ela tem esse conhecimento que ela foi salva por meio da obra de Cristo. Que enquanto ela conhecia Deus como todo-poderoso, como Deus justo e santo, ela não tinha essa certeza da salvação, porque ela não tinha essa notícia. Inclusive, quanto mais ela conhecia Deus sem o Evangelho da Graça, mais o sentimento de incerteza, Deus é justo, é santo, o pecado exige. Essa relação de certa aflição. Tanto é que isso é que está em Romanos 7, que o irmão cita aqui, né, no tópico. Romanos 7 mostra essa pessoa que conhece a Deus, ou seja, Michel, sua voz está cortando. Pensei que era a minha internet. quando ela conhece o seu Jesus e irmão Dal, eu chego Tá no Evangelho da Graça, e aí é nesse descanso que esse nascido de novo, agora ele tem ciência do seu. Então eu vou tentar aqui tá ok agora? Tô travando? Deu para ouvir agora. Pronto. Se travar de novo, me dá dá um retorno. Dal, por favor, Dal, coloca lá em Romanos 7. Irmãos, eu vou parar de falar aqui, porque como tá travando, né, não vai atrapalhar. Tava normal agora, Michel. Ah, tá. Aí nesse capítulo 7 aí de Romanos, mostra essa pessoa que é nascida de novo, mas ela ainda não tem o conhecimento do Evangelho da Graça. Que aí teve o irmão que colocou aqui, né? É o irmão William, por intermédio da palavra, né? Que aí o Evangelho da Graça é por meio da palavra de Deus, de ouvir a palavra, né? Tem até um versículo que fala assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E aí tem essa pessoa que é nascida de novo aqui, que aí fala da questão da lei e o pecado, né? Em todo o capítulo 7, irmãos, inclusive é proveitoso ler depois o capítulo todo. Aí, ó, no verso 18, irmão Dal, por favor. Diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero,
já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tem um prazer na lei de Deus. Olha aí, ó. Essa aqui, irmãos, é uma característica de uma pessoa nascida de novo, que tem um novo nascimento. Porque nessa vida divina que ela tem dada por Deus, ela tem. Começou a travar de novo. A pessoa que é nascida de novo, ela tem esse. Tá travando, Michel, de novo. Então, irmão, eu vou parar por aqui, senão vai ficar travando, aí vai atrapalhar. Se voltar um pouco depois, eu posso até avaliar para retornar. E as irmãs aí também, como estão as irmãs, estão tendo alguma dúvida a respeito disso? Como o irmão até na semana passada já passou, né? O Weber, que é um processo, né? Isso é um processo que uma pessoa passa. Então, existe a primeira etapa, que é um novo nascimento, e a segunda etapa, que é completa, é quando ela ouve o Evangelho e crê no Evangelho. Então, aí vem agora o selo do Espírito Santo. Então, ela nasceu primeiro de novo, e depois ela vem, ouve o Evangelho e crê, e é selada com o Espírito Santo. Agora ela passa a ter na sua vida uma nova natureza e também o Espírito Santo habitando nessa pessoa. É por isso que fala de uma obra completa. Sempre lembrando, né, que o que está se falando aqui é para aqueles que participam da igreja, que é a única companhia a qual existe o selo do Espírito Santo. Então é por isso que existe mais uma etapa. É dessa forma que a gente está falando, que a gente não diz que a pessoa está salva, não é que ela não vai ser salva. É que o sentido, como os irmãos estão colocando aqui, de salvação, é quando completa tudo. Primeiro vem o novo nascimento, e logo depois, a gente não sabe quando, né? Possa ser que a pessoa só venha a crer, até no seu leito de morte, o selo do Espírito Santo vem e sela a pessoa. Possa ser que a pessoa creia numa idade mais nova, 17, sei lá quantos anos seja, creu no Senhor Jesus Cristo, ela já tinha uma vida nova. No momento que ela ouviu o Evangelho, que Cristo é o Salvador, que morreu pelos nossos pecados, derramou seu sangue para nos limpar de todos os pecados, ressuscitou, isso que a gente conhece do Evangelho. Essa pessoa que já tem nova vida nela, ela ouve e ela crê, aí vem agora mais uma coisa, ela é selada agora com o Espírito Santo. Agora a obra está completa. É nesse sentido que os irmãos estão falando aqui. No Antigo Testamento, nenhum dos personagens do Antigo Testamento, nenhum santo do Antigo Testamento, e nem do milênio também, né, após a saída da igreja daqui, nenhum desses daí tem o selo ou a habitação do Espírito Santo. Abraão salvo, Davi salvo, Salomão, Isaac, seja quem for lá, Abel, né, que é falado do primeiro homem de fé, né, salvo, mas houve habitação do Espírito Santo neles? Não, mas eles estavam salvos porque já tinham vida nova, nascido de novo. Então esse assunto que a gente está falando aqui é para a igreja que tem uma coisa a mais, tem algo a mais. Então é por isso que tem essa divisão aí que a gente está vendo. Aí eu queria perguntar às irmãs, outros irmãos estão entendendo também, se outro irmão quiser continuar falando, porque realmente é um assunto que a gente tem que prestar bastante atenção, né? É por isso que o irmão cita versículos do Novo Testamento
e das cartas dos apóstolos, porque é algo para a igreja. A expressão. Opa, Mas Heber, algo. pode falar, Desculpa. irmão. Fica à vontade. Vai lá, Dal, vai lá. Pronto, é rapidinho, então. Eu vou falar aqui. A irmã está dizendo assim: eu tenho dificuldade em conciliar salvação com responsabilidade, homem, eleição e soberania em salvar, em conciliar salvação. Assim, as duas coisas andam juntas, né? A gente não tem como definir. A palavra fala de duas situações. Uma é que Deus ele é soberano e elege, e ao mesmo tempo ele fala que o homem tem responsabilidade em crer. Aí os irmãos sempre dão um exemplo, né? Um exemplo assim muito bom, que é do trilho de trem. As duas coisas caminham juntas, mas nunca se encontram. No caso, esse nunca se encontrar é a nossa compreensão que não consegue alcançar isso. Mas o que é que a gente faz? A gente fica com o que a palavra está dizendo. De um lado, Deus está dizendo que elege, e que ele é soberano, e que ele vivifica uma pessoa. Do outro lado, Deus também está dizendo que o homem é responsável, né? É responsável em ouvir o que ele está falando. Ele deve crer. Senão, justamente esse homem vai para a perdição, o lago de fogo. Então tem essas duas coisas. Então a gente fica com as duas coisas. Não sei se a gente vai conseguir alcançar um dia essa compreensão, né? É porque é algo muito profundo, é algo de profundidade de Deus aí. Então a responsabilidade do homem existe, mas existe a soberania também de Deus. E Deus ele é justo, o que ele está fazendo é justiça, porque senão fica parecendo que Deus está salvando uns e não quis salvar outros. E não é isso que acontece. O que acontece é que todo homem, ele é pecador, e todo homem, na sua sã consciência, tem responsabilidade diante de Deus. E Deus tem os seus eleitos. Mas é algo assim que, na palavra, caminha junto, né? Ebert, fica à vontade, Ebert. Eber, eu só quero chamar de Ebert. Mas é Eber. Ô, Dal, rapidinho, só uma perguntinha. Quando você tenta separar a soberania de Deus e essa responsabilidade do homem, se eu não me engano, se cria divisões, né? Se eu não estou enganado, parece que tem denominações que cada uma tem um pensamento desse aí, separado, e não pode separar, não é isso? Ô, Eric, você fala de novo aí? Eu acabei não percebendo muito bem. Porque, assim, se eu não estou enganado, tem denominações que acham que existe só a soberania de Deus em salvar e outras que você só é salvo se você crê, ou seja, pela responsabilidade do homem. Aí, então, não se pode separar as duas coisas, porque a palavra, ela fala das duas. Não é isso? Era mais ou menos assim. Se eu não estou enganado, eu já vi falar que tem denominações que separam. Assim, eu não conheço muito bem essa questão. Talvez Eber conheça, mas realmente existe essas duas coisas, tanto a responsabilidade como a soberania. Então a gente fica com o que a palavra está dizendo, que Deus elege. E Deus também está dizendo que o homem tem essa responsabilidade em crer. E aí a gente não ultrapassa esse limite, porque senão a cuca da gente começa a ferver, né? Fale, Lusitânia. É justamente isso aí que eu ia comentar, irmão. É assim, eu deixei o comentário lá assim, né, que para evitar, né, de até outros irmãos se confundirem.
eu tenho plena convicção da soberania de Deus em salvar e da responsabilidade do homem. Mas, talvez, justamente a essa nossa limitação em não compreender isso. Eu tenho plena convicção disso, que Deus é soberano em salvar, e o homem tem a responsabilidade de crer. Mas talvez eu não tenha me expressado bem. Eu tenho. É como o senhor explicou aí, né? Que nós ficamos com o que a palavra nos diz. Eu entendi perfeitamente. Eu só queria deixar claro que eu tenho essa convicção. Mas tem um pouco de. Essa questão da nossa limitação humana, né? Heber, fica à vontade, Heber, para você não perder muito pensamento. Ok. Então a gente não nasce de novo. A gente nasce de novo, na verdade, para crer. Não a gente crê para nascer. O novo nascimento vem primeiro. Crer vem depois. E esse processo todo é ato soberano de Deus, como o irmão Michel bem colocou ali. Deus começa essa obra, mas ele vai concluir. Ninguém vai ser pego no meio do caminho. Ele inicia através do novo nascimento, enxertando vida em embrião, essa vida divina, e juntamente com a vida, fé. O que vem primeiro, vida ou fé? Nenhum dos dois. Simultaneamente recebemos vida e fé. Aí, com o passar do tempo, que pode ser longo ou curto, Deus permitirá ouvirmos o evangelho da salvação e crer. A partir do momento que cremos, usando a fé que recebemos de Deus, aí sim somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor, que é a garantia da nossa herança, né? Possessão adquirida. Então, isso que os irmãos estão falando, que realmente a gente tem a mais que os santos do Antigo Testamento, é vida em abundância. A gente poderia estar lendo, vamos ver, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Se o irmão puder. Isso. João 10, 10. Quero me prolongar muito, está no horário. Fique em paz, viu, irmão? Pode João falar, 10, 10. viu? Ok. Então diz assim: o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, antes o Senhor Jesus ter vindo em carne a este mundo, eles tinham vida, novo nascimento? Sim, como Michel colocou, eles eram nascidos de novo. Mas eles não tinham o que nós temos hoje, que é vida em abundância. Então, a vivificação é o primeiro ato nesse processo de salvação, Deus enxertando vida, é vida divina. A vida eterna é o que nós recebemos quando cremos. São duas vidas? Não, é a mesma vida divina. Só que a vivificação é a vida em embrião. A vida eterna é a vida em plenitude que nós temos daí a partir do momento que cremos. Então, ou em abundância, né, como o Senhor coloca ali. Então, isso é algo que nos livra do medo, por exemplo, que eles tinham no Antigo Testamento, que era o que Satanás fazia com os santos do Antigo Testamento, por eles não terem essa vida em abundância. Isso está em Hebreus, capítulo 2, versos 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. Olha só. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, Satanás, ele tinha o império da morte. O Senhor venceu a morte, ele não tem mais o império da morte, ele pegou as chaves, ele tem as chaves da vida e da morte agora. E agora, sim, ele pode comunicar vida em abundância. Isso é um privilégio que nós temos que os santos do Antigo Testamento não tiveram. Isso é algo que nós estamos apenas arranhando
o que é isso, na verdade, porque é muito além do que a gente poderia sequer cogitar, né? E Deus fez isso por nós. Um ponto mais somente ali que foi comentado de Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Acho que até foi a pergunta. Versículos 3 e 5. Olha só o 3 aí. Jesus respondeu e disse-lhe, falando a Nicodemos, né? Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O 5. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então há uma diferença entre ver e entrar. O que acontece? Todos nós, como os irmãos colocaram aí muito bem, éramos mortos em ofensas e pecados. Se Deus não comunicasse o novo nascimento, não nos vivificasse, nascer de novo, versículo 3, ninguém veria o reino de Deus. Então, primeiramente, teve que haver o novo nascimento para alguém ver o reino de Deus. Cornélio, a partir do momento que ele nasceu de novo, ele podia ver o reino de Deus. Então, ele de contínuo orava a Deus, dava muitas esmolas ao povo. Ele era nascido de novo. Agora, ele podia ver o reino de Deus e era temente, piedoso. Mas, a partir do momento que Cornélio ouve as palavras que Pedro, o apóstolo Pedro, disse a ele, e ele falou que Jesus tinha sido morto, tinha ressuscitado, eles eram testemunhas, e depois ele falou que todo aquele que nele crê receberão o perdão de seus pecados. Aí Pedro estava dizendo isso ainda, caiu o Espírito Santo sobre os que estavam ali. Isso lá em Atos 10, né? Mas deixemos por enquanto. Então, a partir do momento que Cornélio ouviu o evangelho e creu, aí sim, o que houve ali? Aí ele nasceu não só da água, mas também do Espírito. E digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Claro, porque para entrar no reino de Deus, essa obra tem que estar completa. Para ver o reino de Deus, a obra não precisa estar completa. Basta nascer de novo, a vivificação, tu já começa a ver o reino de Deus e ter desejo de fazer algo para Deus. Mas vai ver que a tua carne não vai compactuar com isso. Mas a partir do momento que tu crê, aí sim, aí agora tu está garantido que tu vai entrar no reino de Deus, né? Já passa a fazer parte. Porém, importante entender e ressaltar que ninguém vai ser pego na metade do caminho. Aquele que Deus já enxertou vida, vivificou, nasceu de novo, ele está a salvo. E a partir do momento que ele crer, aí sim ele está salvo. Ok, não sei se mais alguém vai fazer comentário, né? São 9h38. Esse assunto realmente a gente pode não pegar logo, rapidamente assim, mas a gente vê que está sendo apontado pela Bíblia, né? A Bíblia, como o irmão até fala, é um grande quebra-cabeça, a gente vai juntando peça por peça e tudo se encaixa direitinho, né? Tudo que se encaixa muito bem. Muitas coisas que pode atrapalhar assim o nosso entendimento é devido a gente ter ouvido muitas coisas aí fora que não era, né? A palavra de Deus ela é muito bem dividida. Isso aqui é isso, que depois pode vir isso e vem e tal. Então tem tudo assim detalhado, né? Assim, a gente não está lendo uma a história do Brasil, a gente não está lendo livros assim feitos pelo homem. É algo que realmente vem de Deus, então é por isso que a gente tem que meditar com muita calma, em dependência do Senhor, para ir
entendendo melhor as coisas. Então a palavra fala primeiro de novo nascimento, fala também, como o irmão falou aí, da questão da vida eterna, que é vida em abundância. Fala também do selo do Espírito Santo, fala assim também disso. E tudo tem o seu lugar. Tudo tem um porquê. Para quê e o porquê é que Deus coloca. E a gente continua, né? Vendo um pouco mais disso. Se houve algumas dúvidas, anota aí. E quem sabe numa próxima, se o senhor permitir, a gente continua aqui. Deixa eu só voltar então. Algum dos irmãos aí em comunhão quer fazer mais algum comentário? Rapidamente, Dal, se travar, me interrompe. É importante a gente aprender esses assuntos, irmãos, porque para que a gente possa perceber a situação, né, o lugar de privilégio que estamos. E como Deus, ele nos aprove a ele, né, nos chamar para estar nesse lugar de bênção em Cristo. Então, quando a gente percebe que essa questão da salvação, ela é como se fosse uma promoção, né, algo a mais do que do novo nascimento que os outros santos teve, justamente nos mostra de como nós temos tudo em Cristo, né? Inclusive o conhecimento da salvação nele e tudo mais. Então é uma questão da gente meditar nessa verdade. Inclusive em Gálatas 4, acredito que é Gálatas 4, Dal, eu vou citar aqui, eu vou citar rapidamente, porque fala dessa, é como se fosse essa promoção, né? Essa filiação que nos fez colocar num patamar de privilégio. Fala assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção ou a filiação de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito de seu filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Porque, irmãos, os santos de Deus que apenas receberam o novo nascimento, eles são colocados na família de Deus, né, como crianças de Deus. Nós fomos colocados, quando a gente teve um novo nascimento, é como se a gente fosse também nos tornasse crianças de Deus. Mas quando a gente ouviu o Evangelho da Graça e fomos selados pelo Espírito Santo, nós fomos filiados ainda na família de Deus, mas agora como filhos. E aí a gente pensa numa família, né? Aquela criança que não entende muita coisa e não tem aqueles privilégios do que aqueles filhos maiores têm. Então nós somos na família de Deus esses filhos maiores, que têm maiores privilégios, uma comunhão mais profunda, né? Inclusive o nosso relacionamento com o Pai, que antes os outros santos, né, do Antigo Testamento, por exemplo, não tinham conhecimento do Pai. Nós temos. Então isso é privilégio. Então que a gente possa refletir, meditar nesse assunto e perceber de que nós, além de nascidos de novo, nós fomos promovidos a filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Tanto é que o Senhor Jesus nos chama de irmãos, né? Porque nós fomos chamados a esse lugar de privilégio. Então é isso aí. E quando a gente vai aprendendo as outras verdades, por exemplo, que os outros santos não são filhos de Deus, que de início pode parecer até pesado isso, mas mostra o lugar de privilégio que estamos, irmãos. Nós somos filhos de Deus, isso é um privilégio muito grande. E isso não foi, a conclusão disso não é um novo nascimento. Então, só para concluir e reforçar novamente, o novo nascimento, ele é uma fórmula inicial, mas é a salvação em Cristo, por meio da pessoa de Cristo, o Evangelho da Graça, que nos promoveu na família de Deus a crianças, que aí éramos quando a gente conhecia Deus, mas não conhecia o Evangelho da Graça,
e de crianças fomos para filhos. E aí, a gente se tornou filho quando a gente ouviu o Evangelho da Graça. Então, nós somos colocados em um local de uma posição de privilégios, muitos privilégios, né, nessa família, para a glória de Deus, Pai, do Senhor Jesus Cristo e nosso Salvador. Mas aprove isso a Ele, e é importante a gente ter esse conhecimento. Porque quanto mais a gente conhece essa graça e cresce no conhecimento da graça, né, de sabermos onde estamos em Deus por meio de Cristo, mais a gente vai percebendo a importância do nosso relacionamento de vida eterna que temos com Deus, nosso Pai, e ao mesmo tempo a gente vai tendo noção da nossa vocação e responsabilidade já aqui na Terra. E tudo isso por meio do amor. É o amor de Deus sobre nós. Então, quando a gente pensa na soberania dele, em vez da gente quebrar a cabeça e tentar imaginar a mente de Deus pelo todo, porque a gente não tem essa capacidade, irmãos. A gente vai se limitar com o que a palavra está dizendo. Mas quando a gente pensa na soberania de Deus, a gente pensa no amor de Deus. Porque quando a gente pensa que nós estamos nesse lugar de privilégio como filhos amados de Deus, a gente percebe que a gente não teve mérito nenhum. Mas por que tudo isso? Por causa do amor de Deus e para a glória do Senhor Jesus. Vou ler só esses versículos aqui que o irmão colocou. Efésios 1, de 3 a 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Próximo tópico, então, se ainda estivermos aqui, se for permitido. 4 descobertas. Vou copiar aqui também. Eric deve fazer aí o gráficozinho também. Tá pronto aqui já. Certo, Eric. Só para a gente ter tudo organizado. Organizado como o Elton faz, viu, Eric? A organização de Welton é diferenciada. O Elton não está nem mais aqui, já saiu. Então é isso, irmãos. Muito bom sempre a gente relembrar essas coisas, como os irmãos falaram. Desfrutar disso que nós temos. Infelizmente, muitos irmãos nossos, não vou dizer infelizmente não, porque Deus está no controle de tudo, né? Esse é o mal de falar, vamos dizer assim. Mas existem muitos irmãos que não desfrutam desse conhecimento, de quem eles são, né? E tudo que ele já tem, como o irmão colocou aqui, os versículos de Efésios, né?
Deus nos abençoou, Deus o Pai nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde? No mundo? Nos lugares celestiais. Então, é algo muito elevado, nos lugares celestiais, como o irmão Michel falou. Heber, você poderia agradecer, Heber? Sim, vamos agradecer. Gravação da aula.